Aceitei um trabalho como caçador de crípticos. Trabalho para uma empresa de remoção de animais em Atlanta. Algumas semanas atrás, recebi este e-mail louco e muito arrepiante. Olá a todos, estamos chamando todos os guerreiros da vida selvagem. Recentemente, encontrei algumas críticas entusiasmadas sobre a sua empresa e adoraria pedir um orçamento dos seus serviços. Isso é um pouco ortodoxo e você pode não querer aceitar esta oferta inicialmente, mas se você é um intrépido especialista em remoção de animais que as críticas dizem que é, e eu sinceramente acredito que seja, então aceitará o desafio que estou prestes a colocar diante de você. Sei de fonte segura que há um pé grande nas montanhas do norte da Geórgia. Eu sei, você pensa que estou louco, mas meu primo Eli o viu em primeira mão, não uma, mas 2 vezes. Isso o assustou até a morte. Agora ele e eu estivemos conversando, e ele acredita que tem uma ideia bastante boa de onde a coisa tem vivido. Talvez você queira me perguntar onde, mas não vou dar essa informação agora porque não quero que você corra lá, capture e mate este monstro sem mim. O plano inicial é capturar a fera viva. Se chegar o momento, e a fera tiver crime em seu coração, bem, talvez tenhamos que atirar nela, já que pode ser agressiva. Não tenho certeza de quão agressivas são essas coisas, mas nunca vi uma reportagem de alguém morto por um pé grande. Então, presumo que não sejam muito hostis. O único obstáculo que ele e eu enfrentamos em nossa falta de habilidades para lidar com animais é que nem sequer tenho um cachorro como animal de estimação, e ele realmente é um novato, sem nenhum de nós acreditar que esse talento se sobreporá muito na casa desta coisa. É aí que entram os profissionais experientes, e estou falando de você. Sei que é muito pedir a um homem comum, mas talvez você não seja tão comum assim. Talvez você esteja destinado à grandeza, como nós estamos. Teríamos que fornecer algumas armadilhas, amarras e talvez alguns petiscos para o animal, bem como seu conhecimento geral da vida selvagem. Ele já se ofereceu como voluntário para ser a isca. E nós dois concordamos que, caso o pé grande tenha algum conhecimento em nossa língua, deveria ser eu quem falaria em nome do nosso grupo. Nós dois contribuiremos para pagar uma boa taxa diária. Espero que isso não leve mais de 3 ou 4 dias, um dos quais era conspirar e elaborar estratégias na casa de Eli. No entanto, em caso de minha morte ou a morte dele, nas mãos do pé grande, o pagamento total será reduzido em 50% ou 100%, dependendo se um ou ambos morrerem. Então, pense nas possibilidades, seja parte da equipe que fez história, tenha seu nome gravado em pedra entre os maiores heróis da humanidade. César, Rose, Eli, TVTH, agora insira seu nome aqui, e então a Jesus Cristo. Sem mencionar o efeito que isso poderia ter em seu negócio. Se você pode lidar com um pé grande, então as pessoas não terão problemas em pagar o melhor preço para a remoção de guaxinins. Diabos, tenho certeza de que as pessoas vão te contratar só para você sair e apertar a mão delas. Em breve, já que não temos certeza se esta besta é migratória e não queremos perder nossa chance na história. Atenciosamente, Ross. É difícil ser um diamante em um mundo de diamantes de imitação. Dolly Parton. Sim, eu sei, foi uma loucura, mas foi engraçado demais para não continuar. Pelo menos eu tinha que descobrir quanto eles estavam pagando. Então, enviei um e-mail dizendo que estava interessado, mas que precisava de mais detalhes antes de poder liberar minha agenda. Alguns dias depois, recebi outro e-mail de Ross detalhando o que eu precisaria, coisas como armadilhas para ursos, urina de predador para esconder nosso cheiro, um suporte para veados, corda, isca para ursos, um saco de dormir, armadilhas, um poste de armadilha e, claro, uma atitude vencedora. Assim, quase me esqueci, eles estariam me pagando $650 por dia. Eu já tinha a maior parte do equipamento e poderia tirar uma folga com uma tarde de folga, e encontrei a atitude vencedora assim que vi quanto eles estavam pagando. Isso foi suficiente. Então, enviei um e-mail aceitando o trabalho. 2 dias depois, estava nas montanhas do norte da Geórgia, me perguntando se isso seria dinheiro fácil ou se 2 viciados chamados Eli e Ross iriam me eliminar e talvez usar minha pele como um impermeável. Realmente esperava que fosse dinheiro fácil. A cabana de Eli era uma pequena cabana de madeira perto da fronteira entre a Geórgia e a Carolina do Norte. Os 2 primos me cumprimentaram quando estacionei.
Ross era baixo, gordinho e tinha o cabelo oleoso e penteado para trás. Ele também parecia ser um pouco maníaco, falando muito rápido, perguntando como tinha sido minha viagem, a bela previsão para a semana e como íamos fazer história. Ele temperava cada conversa com citações sobre o conceito de sucesso e grandeza, coisas como alguns nascem com dons especiais, alguns alcançam a grandeza, alguns a recebem como um presente de formatura. E bem, você sabe, Robbie Williams disse isso. Só estou dizendo, garoto, vamos alcançar a grandeza neste fim de semana. Aposto minha bunda nisso. E a propósito, Theodore Roosevelt uma vez disse, é difícil falhar, mas é pior nunca ter tentado ter sucesso. E você sabe o que? Eu sempre digo isso também. Ross era incrivelmente irritante, para ser honesto, não vou mentir, ele era o típico cara da internet que provavelmente soava como um golpista. Ele, por outro lado, não poderia ter sido mais diferente de seu primo. Ele era mais velho, tinha a pele curtida e danificada pelo sol e estava ficando grisalho nas laterais da cabeça. Raramente falava e, quando fazia, era principalmente em declarações curtas e declarativas como sim ou não, ou, menos frequentemente, alguns ditados sulistas estranhos como, ei, Ross, você não tem a sensação de que Deus te deu um ganso, ou acho que o pé grande vai estar mais louco que uma galinha molhada. Essa seria uma longa viagem de 3 ou 4 dias, que insuportável. Na primeira noite, passamos planejando e elaborando estratégias, como Ross disse. A ideia central de seu plano era esta: ele, de alguma forma, o tiraria da caverna em que suspeitava que ele estava escondido. Se o monstro, por algum ridículo milagre, soubesse nossa língua, então Frost iria raciocinar com ele, convencê-lo a, não nos levar cativos ou, eu não sei, tão tolo quanto esse cara era. Eu tinha que admirar sua confiança. Você não acha? E no caso de a criatura ser atraída para o ar livre, e não ter um domínio firme de nossa língua, então eles me disseram para fazer a minha coisa. Mentes incríveis tramando planos incríveis. Ross encerrou nossa sessão de planejamento com outra citação: nunca se alcançou nada grandioso sem perigo. Isso foi dito por Nicolau Maquiavel. Apesar de toda essa loucura, eu tinha que continuar pensando no dinheiro para parar de pensar em quão estúpida era toda essa situação. Aquela noite, dormimos todos na cabana de um quarto. Havia apenas uma cama, então peguei um saco de dormir no chão. Ross pegou a cama e ele sentou-se em uma cadeira perto da janela e bebeu lentamente o licor. A noite toda, não acho que ele tenha dormido. Como eu disse antes, ele raramente falava, mas seus olhos diziam o suficiente. Neste caso, ele estava assustado. Às vezes, percebia um tremor em sua mão quando ele levava o copo aos lábios. Foi a primeira vez que pensei, mesmo que por um breve momento, que esses caras poderiam não estar loucos. Na manhã seguinte, partimos. Levei uma variedade de armadilhas, iscas, laços e sprays. Ross levava um equipamento de acampamento. Eli levava provisões e uma espingarda da qual estive hiperconsciente o tempo todo. Passamos o dia todo sem muita sorte. Periodicamente, Ross parava o grupo e soltava um de seus chamados de pé grande, que soava muito como Arnold Schwarzenegger no meio de um orgasmo. Cerca de 2 horas antes do anoitecer, decidimos parar e acampar para a noite. Deixamos nossas mochilas e começamos a acampar quando ouvimos um alvoroço vindo do fundo da floresta. Ross levou o dedo aos lábios para pedir silêncio. Levantei meu poste de armadilha em preparação e ele apontou a espingarda para os arbustos. A perturbação ficou cada vez mais forte. Os arbustos tremiam e um forte som de tosse acentuou a floresta silenciosa até que o que parecia um gorila saiu da folhagem e correu diretamente para nós. "Pare!" gritou Eli com a arma na mão. O gorila instantaneamente parou e suas mãos dispararam para o ar. Não atire!" gritou. Assim, eu sabia que ele falaria nossa língua. Ross caminhou para frente com uma mão estendida em um gesto de paz. Com a outra mão, ele lentamente tirou um par de algemas de seu bolso traseiro e as manteve escondidas atrás de suas costas. "Ei, não queremos te machucar, criatura. Estamos aqui apenas para fazer amigos", disse Ross. O gorila arrancou o rosto, revelando um homem por baixo que me olhou diretamente. "Brad, é você. Você já foi de férias longe e encontrou seu vizinho andando por aí?"
Isso foi muito parecido com isso. Apenas substitua férias por pé grande e vizinho por meu maior concorrente. Ei, Kenny, que diabos? Eu larguei o poste de armadilha e me aproximei dele. Todos parem. Eu conheço esse cara. Então outra voz falou sobre nós. Ó inferno! O que eu disse sobre nunca tirar a máscara? Outro homem estava sentado em uma árvore a cerca de 5 metros acima de nossas cabeças. O maldito pé grande poderia estar nos observando neste exato momento, e bem, você já tirou a fantasia, gênio. Agora foi a vez de ele e Ross se surpreenderem quando se viraram e viram um homem na árvore. Milton. Ross voltou-se para ele com o rosto zangado e o cutucou no peito com o dedo. Ei, Eli, eu te disse para não contar a mais ninguém sobre isso. Agora ele apontou para Milton sentado na árvore. E agora temos nossos concorrentes aqui. Eli estava mostrando emoção pela primeira vez desde que o conheci. Ele apontou para Milton e gritou: Ei, seu lixo, você disse que não acreditava em mim. Você disse que mesmo que fosse verdade, deveríamos deixá-lo em paz. Você disse que não contaria a mais ninguém e olhe para você, aqui estão eles. Milton nos olhou fixamente de sua posição elevada. Sim, bem. Ele se inclinou para a frente e cuspiu no chão abaixo dele. Sua saliva era escura, espessa e cheirava a tabaco de mascar. A coisa é, querida, eu menti para você. Houve mais movimento nos arbustos que atraiu nossa atenção e outro homem irrompeu no acampamento da linha de árvores. Oi, Ross e Eli gritaram ao mesmo tempo. Ei, maldito bastardo, quantas pessoas você contou? Temos metade do condado aqui, perguntou Ross. Todos nós acampamos juntos. Naquela noite, parece que Milton e Boy eram frequentadores do bar com quem Eli se embriagava de vez em quando. Cerca de uma semana atrás, Eli tinha bebido demais e soltou tudo sobre a criatura, como ela e seu primo a capturariam e se tornariam ricos e famosos da noite para o dia. Rico e famoso era bom demais para Milton deixar passar, não importava o quão extravagante fosse a ideia. A única coisa era que ele não queria dividir o dinheiro com Eli e Ross, então ele conseguiu seu próprio especialista em controle de animais e tentou capturar a besta antes que Eli e Ross pudessem fazê-lo. Boy só foi permitido acompanhá-los porque era muito tolo para pedir dinheiro e faria praticamente qualquer coisa que Milton lhe dissesse para fazer. Ele pensou que seria um bom momento para ter alguém assim ao seu lado enquanto Ross, Eli, Milton e Boy estavam em seu próprio mundo falando sobre coisas de caipiras do sul, e Boy estava recolhendo lenha. Eu me inclinei para Kenny e perguntei quanto ele estava sendo pago. Ei, amigo, quanto eles estão te pagando? Eu perguntei. Oh, desculpe, amigo, isso é confidencial. Não quero que você me chantageie depois. Depois dessa resposta, eu não fiz mais perguntas a ele. Eli, Ross e eu subimos em nossa tenda muito pequena e tentamos dormir um pouco. Definitivamente, eu teria preferido dormir do lado de fora se os mosquitos não fossem tão ruins. Compartilhar uma tenda com esses dois era um inferno na terra. Não é que nenhum de nós tenha dormido muito. Pelo menos eu não estava na tenda com Milton, Boy e Kenny. Eu podia cheirar Milton e Boy de fora de sua tenda e não podia imaginar o quão fedorento seria por dentro. Eca! Não muito depois de apagarmos o fogo, veio o cheiro. Um cheiro espesso e sufocante, uma mistura de carne podre e de cachorro molhado. Os vapores nocivos chegaram tão de repente que ambas as tendas explodiram em histeria, culpando umas às outras por, bem, soltar gases. Então os argumentos foram interrompidos pelo que veio a seguir, uma série de gritos altos, semelhantes aos de um macaco, ressoando na floresta que nos cercava, ecoando nas árvores e penhascos. Nenhum de nós poderia dizer em que direção o som se originou. Poderia ter estado a 1 quilômetro de nós, poderia ter estado bem fora da luz de nosso fogo moribundo. Quem sabe? Então os ruídos mudaram, ficaram mais altos e mais profundos, como se a criatura que os fazia se deleitasse com o horror que atraía para o nosso acampamento. Seja lá o que fosse, estava se aproximando, arranhando-os. Troncos das árvores, emitindo sons agudos de arranhões que faziam minha espinha formigar. Depois, passou para grunhidos guturais baixos que vibravam pelo chão, tremendo. Esta criatura invisível parecia possuir uma inteligência de outro mundo, provocando medo em nós apenas com sua presença. Ross,
E eu trocamos olhares desconcertados, incapazes de compreender a natureza da entidade que espreitava logo fora do alcance da luz de nossa fogueira. De repente, o repertório da criatura mudou, transformando-se em uma cacofonia de sons inquietantes. A floresta reverberou com gritos agudos que enviaram nossas mãos aos nossos ouvidos. Então eles mudaram novamente para os gritos de um animal ferido. Então novamente, para uma série de risadas arrepiantes, ressoando na distância. Isso não fazia sentido. E então houve silêncio total e completo. Eu ouvi a outra tenda abrir o zíper da aba. Então ouvi Milton dizer: Sol, coloque mais alguns troncos no fogo. Você não vai querer que essa coisa se aproxime de nós sorrateiramente na escuridão, certo? Um momento depois, Boy saiu da tenda, correu para juntar alguns pedaços de lenha próximos e cuidadosa, mais rapidamente, os colocou ao redor das brasas do fogo para não sufocá-lo. Cada um de nós observamos em silêncio de nossas barracas. Então ouvimos um novo barulho. Um assobio rápido e entrecortado cortou o silêncio por um momento e depois um rangido doentio quando uma pedra do tamanho de um punho atingiu Boyd na parte de trás da cabeça. O pobre rapaz desabou instantaneamente em uma pilha ao lado do fogo. Seus braços e pernas tremiam em um ritmo doentio. A pedra que o derrubou ainda estava incrustada na parte de trás de seu crânio. Não sabíamos o que tinha acontecido. Então a risada retumbou novamente através da floresta e o medo mais uma vez tomou conta de nosso grupo. Nossa imaginação conjurou visões de pesadelos de uma entidade monstruosa além de nossa capacidade de ver. Meu coração acelerou, minha respiração ficou superficial e minha boca secou. A criatura ficou mais ousada e se aproximou de nosso acampamento, sacudiu as árvores e quebrou os galhos, fazendo-os balançar e render com movimentos inquietantes. Pela primeira vez ouvimos os passos pesados da criatura enquanto corria em círculos ao redor de nosso acampamento, gritando e arrancando membros. Os lenhos que Boys colocou na fogueira começaram a acender e o fogo cresceu de brasas para uma chama saudável e continuou crescendo à medida que o fogo crescia. Nosso raio de luz crescia com ele. A criatura da floresta pareceu recuar. Não ouvimos mais os passos. A risada gutural parecia distante. Os gritos e os uivos cessaram. Então finalmente o horrível cheiro de podridão se dissipou. Mesmo assim, ninguém se moveu, ninguém falou, nem mesmo quando uma brasa da fogueira saltou sobre as costas de Boys e ateou fogo à sua camisa. Não nos movemos quando o fogo se espalhou para seu cabelo oleoso. Todos ficamos sentados em silêncio e o vimos arder. O pobre rapaz estava queimando e não sabíamos em que diabos tínhamos nos metido. Todos rompemos o silêncio quando o sol nasceu. Vaia! Isso foi uma noite infernal, disse Milton, arrastando-se para fora de sua barraca. Ele se levantou, esticou as mãos para o ar e bocejou. Ei, parece que cheira a bacon. Não vá embora nem sinta pena, disse ele ao pobre bastardo que nem teve a chance de sair dali. Milton cutucou o cadáver com sua bota. As costas de Boys estavam carbonizadas onde a camisa havia queimado e seu cabelo havia sido completamente queimado, deixando um couro cabeludo pontilhado por uma pedra do tamanho de um punho cravada a cerca de 2 polegadas de profundidade. Estou feliz por ele ter feito isso, pobre anjinho. Acho que ele não salvou a bunda. De repente ele se afastou da conversa e começou a preparar o acampamento pela primeira vez desde que eu o conheci. Pose ficou em silêncio. Eu me agachei ao lado dela e perguntei baixinho se ela estava bem. Ela apenas me olhou e disse: a maior glória da vida não está em nunca cair, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Nelson Mandela. Assim. Bem, eu acho que ela ia ficar bem. Está bem, Pidgey, chamou Milton para Kenny que estava sentado em um tronco comendo uma barra de granola. Arrume suas coisas, já estamos indo embora, a luz já está queimando. Metchal, respondeu ele tomando outro bocado do seu café da manhã. Não tão rápido, meu amigo, replicou ele segurando seu telefone celular em uma mão e apontando com outra mão para ele. Uma ligação é tudo que precisamos fazer. Sem outra palavra, ele se levantou e começou a arrumar o acampamento. Antes de sairmos do acampamento, ele, Pose e eu tivemos uma reunião de equipe, se é que se pode chamar assim. Este acampamento seria nosso ponto de encontro se algum de nós se perdesse ou se separasse ou se Milton enlouquecesse e começasse a atacar as pessoas. Nos encontraríamos aqui novamente.
Ela também me indicou para colocar as armadilhas para ursos que eu havia trazido comigo pelo acampamento. Se Pé Grande nos perseguisse, talvez pudéssemos levá-lo a uma delas, e se Milton nos perseguisse, bem, o pegaríamos da mesma maneira. Empacotamos nossas malas e seguimos em frente. Eu o segui alguns minutos depois de colocar as armadilhas para ursos em nossos lugares designados e me apressei para alcançá-los. Caminhamos principalmente em silêncio, cada um de nós contemplando as 10 horas anteriores de nossas vidas, o novo respeito encontrado por uma criatura que metade de nós acreditava ser um mito, as melodias inquietantes que fez o repugnante rangido do crânio de Void se partir. Independentemente de como os eventos desta caçada se desenvolveram, acredito que depois da primeira noite na floresta, cada um de nós mudou para sempre. Cada um de nós agora possuía uma cicatriz psíquica desses eventos que levaríamos conosco pelo resto de nossas vidas, não importando quão longas elas fossem. Sinceramente, não sei por que fiquei assim depois daquela primeira noite. O dinheiro não era suficiente para o perigo que enfrentávamos. Talvez eu tivesse medo de voltar sozinho. Talvez eu seja um seguidor e me sinta mais confortável fazendo o que me dizem. Agora penso no e-mail que iniciou toda essa confusão. Pose escreveu algo como: "Eu sei que é muito pedir a um homem comum, mas talvez você não seja tão comum depois de tudo." E bem, acho que acreditei nisso. Não estou dizendo que penso que sou algum tipo de Ubernas. Acho que esta foi uma oportunidade única na vida para algo grandioso. Por que não aproveitá-la? Ou passaria os próximos 40 anos da minha vida tirando guaxinins esquilos dos sótãos, provavelmente morrendo no trabalho sem ter alcançado nada. Corro o risco e morro fazendo algo que ninguém fez antes, ou talvez, apenas talvez, sobreviva e pelo menos tenha uma boa história para contar. Sim, isso é certo. Acabarei sendo um psicopata delirando sobre essa criatura. Mas pelo menos terei dito a verdade. Alguma coisa disso faz sentido ou estou apenas divagando? Bem, eu não sei. Milton parecia ser o único com vontade de falar sobre tudo, simplesmente dizendo a todos como ele tinha Kenny pelas bolas e como a esposa de Kenny lamberia caviar de seus ovos assim que ele conseguisse seu dinheiro da criatura. E Kenny não disse uma única palavra durante todo esse tempo. A verdade é que não foi uma caminhada divertida. Cerca de 45 minutos depois de sairmos do acampamento, o cheiro nos atingiu. Foi o que finalmente fez Milton calar a boca. Ele nos conduziu em silêncio até a entrada da caverna que estávamos procurando. O cheiro era incrivelmente poderoso, era como se a boca da caverna tivesse um caso horrível de halitose. Os 5 ficamos ali enquanto a realidade da situação começou a cair sobre nós. Nenhum de nós tinha um plano. Nenhum de nós tinha experiência com algo como isso que estávamos fazendo aqui. Nenhum de nós era um explorador corajoso impulsionado por uma curiosidade inquebrantável e pela promessa da descoberta. Nenhum de nós realmente queria estar aqui. Um dos membros do nosso grupo já havia sido eliminado por esta criatura sem que tivéssemos visto ela. Que diabos pensávamos que íamos fazer agora? E como era de se esperar, foi Milton quem rompeu o silêncio. "Está bem, Pidgey, vá em frente." Ele sussurrou e gritou para Kenny enquanto se dirigia para a entrada da caverna. Kenny calmamente passou por Milton e sussurrou em seu ouvido enquanto se dirigia para a entrada da caverna. Os olhos dele se moveram entre Kenny, Milton e novamente para a caverna. Então ele sorriu e entregou a Kenny a espingarda. "Não agora", disse Kenny apontando com a espingarda para Milton. "Abaixe seu porquinho e entre na caverna." "Oh não, não tão rápido, meu amigo", começou a dizer Milton, tirando seu telefone do bolso. "Isso é apenas uma ligação, hein? Você está condenado", disse ele, sem nem mesmo interrompê-lo. "Apenas faça como se eu me importasse." Então ouvimos o som de um tiro. Fumaça saiu da espingarda e vimos a mão de Milton explodir em uma fina névoa vermelha. Todos nós, inclusive Milton, permanecemos em um silêncio atônito, com exceção de Ross, que murmurou para si mesmo: "Não devo temer. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte." Eu sabia disso, era uma citação de Frank Herbert. E agora tenho que admitir que Milton aguentou como um verdadeiro campeão. Ele não gritou, mas explodiu em uma raiva silenciosa, como quando você bate o dedo do pé na casa dos pais de sua namorada. Seu rosto se contorceu em pura agonia e ele pulou em círculo, sussurrando obscenidades.
Em seguida, levou o toco destroçado que costumava ser sua mão ao seu estômago e pressionou-o contra sua camisa para tentar parar o sangramento. Ele pulou algumas vezes mais, depois recuperou a compostura. Que todos vocês se danem, disse ele antes de caminhar lentamente em direção à boca da caverna. Ele se aproximou de Kenny, tirou a espingarda de sua mão e carregou um cartucho para substituir o que acabará de gastar. Milton parou no limiar da boca da caverna e se virou. Eu vou entrar, mas antes de fazer isso, acho que todos vocês deveriam saber de algo. Ele estendeu seu toco na direção de Kenny. Este maldito homem é um maldito abusador de meninos. Façam com isso o que quiserem. E então ele voltou para a boca da caverna e entrou calmamente. Os três de nós ficamos olhando fixamente para Kenny, que parecia não conseguir tirar os olhos do anzol na frente dele. Acho que Roz estava prestes a quebrar o silêncio quando ouvimos, do fundo da caverna, um canto. Era Milton, meio chorando, meio cantando, quando eu chegar aonde vou, do outro lado do céu. Houve uma pequena pausa para seus gemidos. A primeira coisa que vou fazer é estender minhas asas e voar. Roz sussurrou algo, mas acho que ele vai para o inferno em vez do céu. Não, o canto continuou, e seu eco nas paredes de pedra da caverna deu uma reverberação arrepiante, dando a impressão de que havia um coro completo. No fundo da caverna com ele cantando. Eu vou pousar ao lado de um anjo, ó. Essa última exclamação de ó foi a última coisa que soubemos de Milton. Instantaneamente, todos nós congelamos em uma combinação de respeito por alguém que caminhou tão calmamente em direção a uma morte tão horrível, mas também o medo de reconhecer que o que tínhamos estado caçando agora estava aqui na nossa frente, separados apenas pela sombra. Além disso, provavelmente poderia nos ver e nós não a ele. De repente, pudemos ouvir passos fortes e respiração ofegante. Lentamente, comecei a me afastar da entrada da caverna. Kenny fez o mesmo. Roz ficou plantado, fascinado pelo som do horror que se aproximava. Kenny gritou para ele se mover, mas Roz ficou como se tivesse as pernas cravadas em cimento. De repente, a enorme figura emergiu da escuridão da boca da caverna. Elevava-se sobre Roz, que agora estava a apenas alguns pés de distância dele. Mídia entre 3 e 4 metros de altura. A totalidade de sua enorme estrutura estava adornada com um espesso pelo castanho avermelhado. Seus olhos amarelos afundados eram ao mesmo tempo inteligentes e primitivos. Eles se assentavam em um crânio do tamanho de todo o meu tronco. Seus braços eram longos e musculosos, suas pernas eram curtas e poderosas. E, claro, seus pés eram gigantes. Ele segurava um dos braços de Milton pelo pulso e estava mordendo o bíceps. A próxima parte desta história é a mais incrível de todas, mas eu juro que realmente aconteceu. A criatura cuspiu o braço de Milton de sua boca, olhou para Roz, que estava urinando nas calças a 6 pés de distância do monstro, e disse: "O que está acontecendo com você?" Juro por Deus que isso aconteceu. Agora, não acho que a criatura pudesse falar nosso idioma. Não acho que pudesse entender espanhol também. Mas eu vi vídeos de gatos que soam como se estivessem dizendo olá, e vi cães que soam como se estivessem dizendo eu te amo. Quero dizer, na noite anterior, ouvimos o pé grande imitar 1000 criaturas diferentes enquanto aterrorizava nosso acampamento, então não é fora do lugar pensar que este monstro tinha ouvido essas palavras em algum lugar antes e decidiu aleatoriamente imitar essas palavras específicas neste momento específico. Mas, meu Deus, foi um péssimo momento. E que momento foi para Roz ouvir a besta dizer isso? Roz instantaneamente virou a cabeça para ele, e com um olhar de eu te disse, um enorme sorriso se espalhou por seu rosto. Ele esticou o pescoço para olhar a imensa criatura à sua frente, limpou a garganta e então disse, com um sotaque ridículo e vagamente britânico: "Ó, grande Deus da floresta, posso te oferecer um cigarro?" Ele tirou um cigarro do bolso e o estendeu para o gigante. Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Isso era ridículo. O colosso peludo colocou gentilmente o braço despedaçado de Milton no anzol e, com cautela, se aproximou da mão de Roz, como se fosse dizer: "Ei, obrigado, eu precisava fumar." E então, ele acendeu um com ele. Roz virou a cabeça para nós. Nunca vi um sorriso tão amplo.
O deslumbramento em seu rosto evocava imagens de crianças em zoológicos interativos quando veem uma lhama pela primeira vez e acreditam que estão participando de uma experiência única na vida. Só que, no caso de Ross, suponho que isso foi realmente verdade. Ross limpou a garganta mais uma vez e disse: sim, certo, sim, meu bom amigo Sim, você gostaria. Em um instante, o braço estendido do pé grande se arremeteu e agarrou o braço estendido de Ross pelo cotovelo. O único som que Ross teve tempo de pronunciar foi um desconcertado, antes que o animal o lançasse por cima da cabeça e o esmagasse contra o chão de pedra da boca da caverna. Não havia dúvida em minha mente. Ross tinha morrido no impacto. Sangue e entranhas voaram em todas as direções, mas a criatura continuou a despedaçar e a sacudir o cadáver até que Kenny disparou sua espingarda e o atingiu na seção média. O macaco gigante deixou cair a polpa ensanguentada que até alguns momentos atrás tinha sido Ross e voltou sua atenção para nós. O monstro olhou para baixo e colocou sua enorme mão sobre a pequena ferida de espingarda que tinha deixado em seu estômago e a afastou, revelando uma pequena quantidade de sangue. Acho que a expressão em seu rosto era de surpresa, mas não posso ter certeza. Mesmo que a ferida fosse geralmente insignificante para uma criatura desse tamanho, não acho que alguém já tenha feito sangrar antes. Ele se inclinou e começou a cobrir a ferida com folhas e terra. Aproveitamos essa pausa para ir em direção ao acampamento. Os três atravessamos a floresta o mais rápido que pudemos. Não demorou muito para que nossas pernas começassem a arder e ficássemos sem fôlego, empurrando nosso corpo ao limite na inclinação do caminho da montanha e sob o peso de nossas grandes mochilas. Mas seguimos em frente. Os galhos nos açoitavam os braços e o rosto como chicotes enquanto nos agachávamos entre a folhagem espessa. Não demorou muito para que a floresta ao nosso redor tremesse com um rugido incrível. A perseguição estava em andamento. Poderíamos dizer pelos rugidos periódicos da besta que ela estava nos alcançando rapidamente. Ela nos alcançaria em breve, e não tínhamos chance de ganhar essa luta. Agarrei Kenny rapidamente, nos borrifei com uma garrafa de urina de raposa vermelha que eu tinha trazido para cobrir nosso cheiro. Depois peguei um punhado de terra e agulhas de pinheiro e comecei a esfregar todo o corpo, e pedi que eles fizessem o mesmo. Depois de cerca de 1 minuto fazendo tudo o que podíamos para esconder nosso cheiro, arrastei os dois para um arbusto denso e disse para ficarem o mais quietos possível. Só podia esperar que tivéssemos feito o suficiente para cobrir nosso cheiro. Seria difícil, considerando o quanto tínhamos suado. Depois de 2 minutos no mato, o cheiro rançoso da criatura voltou. O suor escorria pelo meu rosto, e meu coração batia tão rápido que eu tinha medo de que me delatasse. Pressionei-me mais profundamente no arbusto, meu corpo tremendo de medo antecipado. O cheiro de terra úmida se misturava com o cheiro acre do pinho, tudo mascarando meu próprio cheiro enquanto eu rezava para que fosse suficiente para evitar a detecção. Cada fibra do meu ser se concentrava em manter a quietude, se misturando perfeitamente com o ambiente. Percebi que, apesar do cheiro ficar mais forte a cada segundo que passava, não tínhamos ouvido as fortes pisadas que até agora tinham caracterizado sua chegada. Eu me perguntava onde a besta poderia estar quando uma sombra pesada passou pelo nosso esconderijo. Ele estava nas árvores. Seus braços grossos e poderosos se moviam de um galho para outro, com os músculos ondulando como ondas sob sua espessa camada de pelo emaranhado. A criatura se movia silenciosamente, quase com graça, através da floresta que nos cercava, parando de vez em quando para vasculhar o chão da floresta e cheirar o ar. A verdade é que eu não ousei emitir um som, mesmo quando a criatura se demorou a poucos metros do meu esconderijo. Seu olhar inquisitivo estava explorando a área, seus olhos inteligentes pareciam procurar em cada canto e fenda da floresta, atravessando as camadas de folhagem com uma intuição surpreendente. Meu coração estava na minha garganta, ameaçando me expor mais uma vez, mas a sorte nos favoreceu naquele momento quando a atenção da criatura se desviou para outro lugar, talvez atraída por um som ou cheiro distante. Ele hesitou a poucos metros do meu esconderijo antes de dar meia volta e desaparecer no labirinto da floresta mais uma vez. Ficamos ali por mais 30 minutos ou mais antes de nos permitirmos soltar um suspiro de alívio. Tínhamos sobrevivido ao nosso primeiro encontro cara a cara com essa coisa, mas ainda tínhamos muitos quilômetros a percorrer antes de chegar em casa. Tiramos alguns momentos para recuperar a compostura e então continuamos lentamente em nosso caminho para o acampamento,
tomando cuidado com cada passo ruidoso que dávamos enquanto avançávamos para nosso destino. Sabíamos que estávamos nos aproximando quando encontramos um cheiro. Não o almíscar pesado e podre da criatura, mas o cheiro chamuscado e nauseante dos restos queimados. Kenny, o mais velho de nós, pediu um descanso antes de entrarmos em nosso antigo acampamento. Não acho que foi para recuperar o fôlego, mas pelo fato de que ele tinha perdido 2 conhecidos e um membro da família no decorrer de 10 horas. Voltar ao local onde os restos carbonizados de Kenny estavam era demais para ele naquele momento, especialmente porque ambos sabíamos que os animais da floresta e os insetos já teriam começado a despojar Kenny de sua carne. Eu me sentei no chão ao lado dele e coloquei minha mão em seu ombro. Não precisávamos falar. Eu já havia perdido amigos e familiares antes. Concedido, não de uma maneira tão repentina e incrivelmente tola como oferecer um cigarro a uma criatura, mas ainda assim, eu entendia. Kenny, por outro lado, seguiu em frente. A vergonha de seu segredo exposto pesava sobre ele como deveria, e ele queria estar sozinho, longe do julgamento dos outros. Depois de alguns minutos de reflexão, nos levantamos e sacudimos a poeira, prontos para continuar nossa jornada, quando ouvimos Kenny gritar por ajuda. A armadilha para ursos me pegou, ele gritou. Nós compartilhamos um olhar de arrependimento. Com tudo o que havíamos passado desde que acordamos, tínhamos esquecido completamente das armadilhas para ursos. Para ser justo, tinha sido um dia infernal. Corremos para o acampamento e encontramos Kenny sentado em seu traseiro com a perna presa no aperto de ferro da armadilha. As bordas dentadas da armadilha se aprofundavam a cada movimento dele. O sangue escorria da perna ferida em jorros constantes, manchando o chão abaixo dele de carmesim. Estava claro que sua perna estava quebrada em pelo menos um lugar. Ele não iria sair andando desta floresta. Nós trabalhamos para abrir a armadilha, mas cada vez que puxávamos 1 centímetro, Kenny gritava e nos implorava para parar. Depois de 2 tentativas, o pesado aroma de almíscar da criatura voltou. Os olhos de Kenny se arregalaram e ele nos implorou para não deixá-lo. Nós recuamos quando nos levantamos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas nós novamente nos esfregamos com terra e agulhas de pinheiro e pulamos para um arbusto próximo e esperamos. Não demorou muito para o pé grande aparecer. Kenny ficou em silêncio e olhou fixamente para o enorme bruto enquanto ele se aproximava dele. O gigante estendeu uma enorme mão e levantou Kenny pelo tronco, imobilizando os braços ao lado do corpo. Suas pernas pendiam sob o aperto da enorme mão, uma das pernas dobradas em um ângulo terrível onde a armadilha para ursos ainda estava presa a ele. Nós vimos isso de um arbusto próximo. Quando percebemos que tínhamos cometido um terrível erro. Estávamos deitados em uma colônia de formigas bravas. Uma dor aguda subiu pelas nossas pernas quando o exército de formigas saiu de sua colmeia e fez seu caminho desde nossos pés até nossos troncos. A dor era imensa. Precisei de toda a força de vontade do mundo para não gritar e tirá-las de cima de mim. Lentamente, elas fizeram seu caminho pelas minhas pernas até o tronco do meu corpo, depois minhas costas, depois meu pescoço e logo estavam se arrastando profundamente em meus ouvidos e nariz. Meu cérebro gritava para tirá-las de cima de mim, para correr e gritar e assoar o nariz e tirar a roupa. Mas nós, em vez disso, permanecemos imóveis. Permanecemos em silêncio e deixamos o enxame de formigas nos cobrir. A única outra opção era morrer, e a verdade é que eu não queria fazer isso. A criatura, ainda segurando Kenny no alto com uma mão, colocou a outra mão sobre a cabeça de Kenny. A coisa fechou os dedos ao redor da cabeça de Kenny e puxou para cima como se estivesse desentupindo uma garrafa de vinho. A pobre cabeça de Kenny foi arrancada sem esforço, trazendo consigo uma pequena seção da coluna vertebral. Ele não fez um único ruído. Nesse ponto, as formigas de fogo haviam nos coberto quase por completo. Eu podia sentir minha pele começando a esticar em minhas pernas e braços à medida que inchava. Olhei para ele e seu rosto estava tão inchado que mal podia reconhecê-lo, mas permanecemos resolutos em nosso silêncio. A besta circulava ao redor do acampamento, brincando com sua presa fresca e dando generosas mordidas no homem que havia eliminado no dia anterior. Parecia que havia parado de procurar na área e estava prestes a ir embora quando se ouviu o som de folhas quebrando. A besta havia entrado em outra das armadilhas para ursos e nativas.
O animal uivou em uma combinação de dor e fúria primária desencadeada, mas a armadilha não o deteve de forma alguma. A besta arrancou a armadilha de seu pé com facilidade e depois a partiu ao meio. Em seguida, em uma demonstração surpreendente de pura força, arrancou uma pequena árvore próxima e a partiu ao meio também. Então, o animal começou a caminhar em um pequeno círculo ao redor do acampamento, testando sua pele lesionada, resfolegando e bufando com fúria cega, batendo periodicamente. Depois do que pareceu uma eternidade, perdemos de vista a besta e finalmente o cheiro que a acompanhava se dissipou. Nesse momento, nos sentimos seguros o suficiente para deixar o lugar. Claro, saímos como loucos, pulando, tirando as roupas e afastando os insetos tão rápido e silenciosamente quanto podíamos. Ainda assim, nenhum de nós se atreveu a pronunciar um som. Estávamos parecendo o inferno, cobertos da cabeça aos pés de sujeira, arranhões, hematomas, escorregadios de suor inchados além de qualquer reconhecimento. Cada passo que dávamos era de agonia, mas o pior era a coceira. Nossos corpos inteiros coçavam incessantemente. Coçávamos os braços, as pernas e a barriga com tanta força que começamos a sangrar, o que atraiu mais mosquitos. Não vou mentir, houve algumas ocasiões em que pensei em gritar e deixar que a besta da floresta me levasse, mas rapidamente descartei esses pensamentos. Outra coisa que realmente me incomodava nesse ponto era que comecei a perceber que provavelmente não seria pago por nada dessa situação. Que chute nas nozes isso foi! Avançamos lentamente e constantemente através da floresta, deixando para trás o acampamento que se tornou o local de descanso final para dois dos membros do nosso grupo. Conversávamos e fazíamos breves pausas com frequência, tanto para recuperar nossa energia quanto para ouvir a floresta ao nosso redor em busca de qualquer sinal da criatura. Passamos a noite em um matagal espesso, nos revezando para dormir para poder acordar a outra pessoa em caso de perigo e se começasse a roncar. Continuamos pela manhã, descartando itens desnecessários de nossa mochila enquanto viajávamos. Ele deixou cair a tenda, os sacos de dormir e a maior parte da comida que abrimos antes de jogar fora, na esperança de que isso afastasse a criatura de nós. Eu deixei cair quase todo o meu equipamento, com exceção do spray de urso como última linha de defesa, e também a comida e a água que precisaria para continuar vivo. Nos movemos mais rápido do que no dia anterior, cheios de adrenalina e com a esperança de que logo poderíamos deixar tudo isso para trás. Por isso, fizemos um grande progresso. Quase estávamos de volta ao acampamento dele ao meio-dia. Estávamos a talvez uns 200 metros da cabana quando o cheiro voltou. Gastamos a pouca energia que nos restava. E corremos em direção à cabana. Eu podia ouvir o barulho de passos pesados atrás de mim. A criatura estava ganhando terreno rapidamente. A adrenalina pura bombeava em minhas veias. Tudo em que eu podia me concentrar era na pequena cabana de madeira à distância, se aproximando a cada passo. Eu queria me virar e olhar para ver o quão perto essa coisa tinha chegado, mas não fiz isso. Eu não podia me dar ao luxo de desperdiçar qualquer movimento ou energia. Só tinha que me concentrar na cabana à distância e então houve um barulho surdo, seguido por outro barulho surdo e outro barulho surdo. Finalmente, silêncio puro. Tudo o que eu podia ouvir eram os passos de dois homens correndo pela floresta e nossa própria respiração pesada. Imediatamente, eu sabia o que tinha acontecido. Ela tinha batido nas árvores. Eu não pude resistir mais e tive que olhar. O horror de antecipar uma morte certa era demais para suportar. Diminui um pouco o ritmo e olhei para trás, mas não havia nada. Olhei para a esquerda e depois para a direita e não havia nada em nenhum dos lados. Tentei olhar para cima, para as copas das árvores, mas o dossel era muito espesso para permitir ver mais do que alguns metros de altura. Ele tinha me ultrapassado e eu me concentrei em sua mochila. Esse era o meu novo objetivo, alcançar a mulher à minha frente. Você nunca deve ser o cara no final da fila, porque esse é sempre o primeiro a ser eliminado. Eu estava tão focado como um laser naquela mochila, minha visão se estreitou, nada mais na floresta importava. Tudo o que importava naquele momento era seguir aquela mochila esfarrapada até um lugar seguro. Então, a respiração se estabilizou, a dor nas minhas pernas parecia entorpecer, tudo parecia se mover em câmera lenta, loucamente. Pensei, uau, é assim que se sente a euforia de um corredor em perigo. Acho que eles não são tão loucos afinal de contas,
É a sua vida que está em jogo. Mas de repente, meu campo de visão foi bloqueado por um braço peludo gigante que se lançou na minha frente e agarrou a mochila dele, jogando-a no ar. Ele gritou quando foi jogado no ar, chutando suas pernas. Felizmente, ele pensou rápido e imediatamente saiu da mochila, caindo 1 metro para trás e batendo no chão da floresta. Eu parei para ajudá-la a se levantar e continuamos. A cabana estava agora a uns 100 metros de nós, 80, depois 60 e finalmente 40. Senti que estava sendo levantado do chão e imediatamente tentei tirar a mochila, mas as alças estavam muito apertadas. Fui levantado cada vez mais alto nas árvores até que me encontrei cara a cara com o que nos tinha perseguido por 3 dias seguidos. Seus olhos amarelados me perfuravam por baixo de sua testa proeminente e peluda. Ele abriu a boca, revelando fileiras de dentes grandes e planos, projetados para pulverizar ossos. Seu hálito fétido picava meus olhos e me fazia chorar. A besta inalou profundamente e então gritou na minha cara. Eu descreveria o som, mas só direi que estourou meus 2 tímpanos, o que instantaneamente me deixou tonto, fazendo com que meus ouvidos soltassem um líquido transparente. Em uma névoa vertiginosa, saquei minha última linha de defesa, o spray de urso, e o soltei no rosto do meu atacante. Instantaneamente, o monstro me deixou cair, me enviando uns 2 ou 3 metros ao chão da floresta, o que praticamente destruiu meu tornozelo esquerdo. Lembro-me dele me ajudando a levantar e nós correndo os últimos 40 metros até a cabana. Lembro-me de ouvir os uivos de dor do monstro e ouvir seus engasgos e ofegar para respirar, mas acima de tudo, lembro-me da dor e do cheiro. Quando chegamos à cabana, ela me jogou no sofá e me entregou sua espingarda. Enquanto isso, ela caminhou até a lareira e pegou um rifle de assalto que estava montado acima dela como se fosse uma coroa de Natal. Ei, você sabe como usar isso? Ela me perguntou, apontando para a espingarda em minhas mãos. Eu assenti. Ela se refugiou atrás da parede ao lado da janela principal. Acho que estaremos bem aqui, disse ela, provavelmente mais para reforçar sua própria confiança do que a minha. Tenho armas e munições suficientes aqui para invadir o Iraque. Olhei em volta da sala e ela realmente tinha. A cabana estava decorada em um estilo que eu chamaria de pré-pré chique. Havia latas de munição empilhadas em um canto, garrafas de água em outro. Havia produtos enlatados e manteiga de amendoim suficientes para uma década e álcool suficiente para embebedar um exército inteiro. Se você já teve uma última batalha contra um pé grande enlouquecido, você poderia fazer muito pior do que a cabana de Eli. Finalmente, levantei-me do sofá e arrastei-me até a cozinha, onde o álcool estava armazenado. Peguei uma garrafa, a descorchei e dei alguns goles. Não era tão bom quanto a morfina teria sido, mas eu precisava de algo para aliviar a dor. Ela me olhou e sorriu. Isso parece bom, não é? Mas não acenda um cigarro agora ou você vai arrotar chamas. Ela voltou a olhar pela janela. Ei, você! Fique longe da minha caminhonete! Ela abriu fogo pela janela, gritando como alguém que tinha visto muitos filmes de guerra, mas nunca esteve em uma. Então ouvi o som de metal retorcido. Sem dúvida a criatura estava fazendo algo terrível com a caminhonete de Eli. Ela confirmou isso um momento depois, gritando, "Oh não, o que você está fazendo, seu maldito monstro?" Ela recarregou e continuou atirando na besta. Se ela tivesse uma pontaria decente, o animal deveria ter levado cerca de 30 rodadas agora, mas não parecia estar diminuindo a velocidade de forma alguma. Então ouvi um estrondo e vidro quebrado explodiu na cabana. Olhei para ela e ela não estava mais lá. Segui o rastro de vidro quebrado e a encontrei do outro lado da cabana, sem vida. Ele havia arrancado o pneu de sua caminhonete e o jogado nela, derrubando-a no peito. Agora éramos apenas eu e o pé grande, um humano contra alguma criatura pré-histórica, talvez. Eu revisei minhas opções. Eu poderia tentar atirar nele como ela fez, mas provavelmente morreria. Eu poderia tentar lutar 1 a 1 como Kenny Milton, mas também perderia. Talvez eu devesse oferecer um cigarro a ele como Ross, mas também morreria. Eu nem mesmo podia vê-lo e também morreria. Eu pensei no que aconteceu naquela noite, como me escondi na tenda, ouvindo os gritos e uivos da besta enquanto ela corria em círculos ao redor do nosso acampamento.
Pensei no corpo de Boyd se contorcendo enquanto jazia no chão antes de pegar fogo. Ah, é claro. Claro que sim. O fogo. À medida que o fogo crescia naquela noite, o monstro se aprofundava cada vez mais na floresta. Lá estava a minha resposta. Peguei várias garrafas de álcool e comecei a fazer coquetéis Molotov, observando enquanto trabalhava o tempo todo. Eu podia ouvir o monstro andando em círculos ao redor da casa, rosnando e farejando o ar. Quando fiquei satisfeito com as bombas incendiárias que tinha, acendi um pano com um fogão a gás. Depois me arrastei até a janela quebrada e comecei a jogá-las na floresta circundante. Depois me arrastei de volta para a cozinha para fazer mais, repetindo o processo. Não há um final de Hollywood para esta história. Eu não derrubei a criatura para vingar meus camaradas caídos. Não houve história de amor neste relato. Acabei de fazer milhões de dólares em danos ambientais e à propriedade. Então, quando a cabana ficou com muito fumaça para eu respirar, saí, entrei na minha caminhonete que ainda estava estacionada e fui embora completamente bêbado. Inferno! Eu nem mesmo consegui fazer ninguém acreditar em mim quando dirigi até o hospital mais próximo. Fui preso por dirigir bêbado. Foi a reviravolta perfeita para um fim de semana de porcaria. Eu gostaria de poder dizer a todos vocês que aprendi algo, que houve uma mensagem maior nesta história, mas não acho que houve. A menos que a mensagem seja: você não tem que responder a todos os e-mails que recebe no trabalho, especialmente se você tem que se tornar um caçador de criptídeos. Fim da transmissão.